Você sabe como é o Natal dos brasileiros? Quais as principais tradições dessa época do ano? O que os brasileiros fazem de diferente? Vamos comparar com o Natal dos americanos e descobrir. Olá, esse é um vídeo um pouco diferente. Estamos aqui com o Richard, do Glingoglot. Tudo bem, Richard? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. E, bom, para me apresentar, eu sou Richard, sou dos Estados Unidos, eu moro no Novo México. Como você falou, eu tenho um canal no YouTube, onde o nome é Gringoglot, também tenho um perfil no Instagram. E o propósito do meu canal é simplesmente para ajudar as pessoas a aprenderem e a manterem vários idiomas. Ou seja, eu falo o espanhol, o francês e o português, e estou tentando aprender as melhores técnicas para realmente manter esses idiomas e aprender novos idiomas, entendeu? Que legal. Então, o objetivo do seu canal é ajudar outras pessoas que também querem ser poliglotas, é isso? Isso mesmo. E, bom, não é algo fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu comparto algumas dicas para as pessoas, tipo, as dicas que tenho pelo menos, usar conteúdo autêntico, como o seu podcast, né? Eu adoro os podcasts, acho que os podcasts são o melhor recurso para aprender idiomas, e é isso como aprendi o português, sinceramente. Eu estava escutando muitos podcasts, e daí praticar com nativos, praticar a fala. Acho que tenho outras dicas, mas a gente não tem tempo para falar de todas, né? Há quanto tempo você está estudando português? Porque você estuda outras línguas. Qual língua você começou primeiro? Bom, eu comecei com o francês no ensino médio. Então, eu digo sempre que eu tenho uma perspectiva bem única, porque eu aprendi 3 idiomas das 3 formas mais diferentes, digamos, porque aprendi o francês no ensino médio, na escola, 100% acadêmico, né? E daí aprendi o espanhol morando em outro país. Ah, qual E país você daí morou? eu morei na Guatemala. Ah, que legal. Então, aprendi o espanhol pela imersão, digamos, e tive que aprender para sobreviver, né? Mas aprendi o português sozinho, em casa, assim, durante a pandemia. Eu comecei há quase 2 anos agora, e sempre tinha interesse no português, sempre queria aprender o português, mas nunca tinha tempo, ou tinha uma motivação real, mas durante esse tempo de isolamento, né, eu queria aprender algo e também queria conectar com essa cultura brasileira, e comecei a falar com brasileiros todos os dias, e adorei. O idioma e a cultura brasileira é muito linda. Que legal. E por que você sempre quis aprender português? Qual foi a primeira vez que você se deu conta que você queria falar português do Brasil? Bom, foi quando eu percebi porque eu adorei a cultura latino-americana na Guatemala, e sempre aqui agora nos Estados Unidos eu sempre tenho contato com essa cultura, porque aqui no Novo México essa cultura é muito forte, né? E então eu sempre tenho contato com essa cultura, mas percebi que apenas com o espanhol não conseguia me conectar com essa parte enorme dessa cultura, essa parte da cultura brasileira, né? Então por isso eu sempre dizia, algum dia eu vou aprender o português, porque seria legal poder falar com todas as pessoas da América do Sul, né? E da Sul-América, e então por isso foi o meu sonho, e por fim, enfim, eu pude aprender o português porque eu tinha mais tempo, e também com a tecnologia a gente pode se conectar com pessoas em todas as partes do mundo, e também com todos os podcasts, recursos na internet, né? E foi o tempo perfeito para mim aprender esse idioma. Sim, eu fiquei muito feliz quando eu soube da sua história, porque você faz exatamente
tudo que eu oriento as pessoas para fazerem, né? Que é aprender as Legal, coisas o máximo possível com os recursos que você tem. E a internet é um excelente recurso, né? Você tem com certeza. muitas coisas gratuitas para conseguir aprender e falar com muita qualidade, como você fala. Parabéns. Obrigado. Muito legal. Bom, então vamos falar um pouco de tradições de Natal, diferenças entre o Natal dos americanos e o Natal dos brasileiros. A primeira pergunta que eu tenho sobre Natal é o que vocês comem na ceia de Natal? Quais são as coisas que não podem faltar em um Natal americano? Bom, antes de responder essa pergunta, eu tenho que confessar que eu talvez não seja a melhor pessoa para responder essas perguntas, porque eu digo que eu não venho de uma família típica, ou seja, eu tenho uma família muito grande, uma família muito religiosa, então as minhas respostas, e também os Estados Unidos é um país enorme, então tem muitas culturas diferentes, tradições diferentes, né? Uhum. Mas eu vou tentar responder da minha experiência, mas também vou tentar falar em geral de que eu acho que é típico. Mas agora, para responder a sua pergunta, na verdade, a gente não tem uma ceia, no sentido de a gente não fica acordado até a meia-noite na véspera para comer. A gente não faz isso, mas para Oh, o primeira jantar, diferença. primeira diferença, né? Sim, porque a gente come o jantar talvez para a véspera, pode ser o jantar da véspera no horário típico de todos os dias. Isso pode ser quando você vai comer algo especial para o Natal, mas também pode ser no dia 25, né? Para o Natal, para o almoço, na minha família foi o jantar na véspera e o café da manhã no Natal. Isso foi quando a gente comeu algo especial, digamos. Mas a comida, eu diria que seria talvez a carne de porco, talvez o peru, sempre com purê de batatas, sempre com frutas, legumes e mais do que nada, são as sobremesas, essas como o bolo de fruta que ninguém gosta, pelo menos na minha opinião, mas todo mundo come, e as tortas de maçã, e também muitos biscoitos, muitos doces, tudo isso eu acho que é a parte mais integral, mas eu sei que algumas famílias comem, tipo, o dia de ação de graças é algo parecido, mas Uhum. na minha família acho que não tínhamos esse costume, né? Que legal. Eu também não venho de uma família. Minha família é brasileira, é uma família muito típica do Brasil, mas a gente não tem uma tradição como a tradição da maioria das famílias, digamos assim. Entendi. Mas a gente também faz o almoço no dia 25, no dia do Natal, e a ceia no dia 24. A diferença é que a ceia aqui no Brasil, ela acontece meia-noite. Então, as pessoas ficam com fome até o horário da meia-noite, e meia-noite você é autorizado a comer. Você pode comer ceia. Entendi. E a gente tem peru também, carnes de porco, bastante salada de maionese, tipos diferentes de saladas. E uma coisa que as pessoas não gostam, pelo menos eu acho que a maioria dos brasileiros não gostam, mas que sempre tem no Natal, que é arroz com uva passa. Vocês comem Oh, arroz wow. com uva passa? Não nem tanto, eu não acho. Uhum. Acho que Aqui não. geralmente tem uva passa no arroz, tem uva passa na farofa, tem uva passa na salada. No fim de ano, a uva passa parece que é um item obrigatório em todas as ceias, todas as refeições. Oh, wow. Legal. E a parte de brincadeiras, de tradições, vocês fazem algum tipo de brincadeira no Natal? Alguma interação entre os amigos e a família? Ai, boa pergunta. Pois é, às vezes, porque às vezes os filmes, um novo filme do Natal vai estar disponível nesse dia, então às vezes as famílias vão ao cine para assistir um filme, mas na verdade
não conheço muitas pessoas que fazem isso. Uhum. Eu não sei realmente o que os brasileiros fazem. Bom, a gente tem algumas brincadeiras que envolvem troca de presentes. Entendi. Sim. Ok. Uma delas Então, seria o amigo secreto, por exemplo. tá. Então, sim, falando disso, a gente se faz algo parecido, algumas famílias fazem amigo secreto. Na minha família, bom, não sei se isso conta como amigo secreto, porque somos, como eu falei, somos uma família grande, então a gente só compra presentes para uma pessoa na família, mas você sabe quem é essa pessoa, não é um secreto, digamos. Não sei se me explico, mas é isso o que a gente faz. Entendo. Então, vocês se organizam para cada pessoa comprar presente para uma pessoa diferente. Todos ganham. Isso. Isso. Sim. Seria um amigo secreto que não é secreto. Exatamente. Sim. O amigo secreto, as pessoas... É muito tradicional entre as famílias aqui e também entre as empresas. Então, no final de ano, os colegas de uma empresa, de um departamento, eles podem fazer um amigo secreto entre aquelas pessoas da empresa como forma de confraternizar, de se divertir no final de ano, antes de começar as festas de Natal e de Ano Novo. E o amigo secreto também pode ter algumas modificações. Por exemplo, a gente tem um amigo da onça, que é uma variação do amigo secreto. Você consegue imaginar como seria o amigo da onça? Não consigo. Pode me explicar? O amigo da onça é quando você dá um presente que você tem certeza que a pessoa que vai receber o presente, ela não vai gostar. Então, é uma forma de você dar um presente para fazer uma brincadeira com uma pessoa. Ela vai se sentir desconfortável com aquele presente. Por exemplo, você tem um amigo que é um homem e você dá um presente, por exemplo, uma roupa de mulher. Então, você sabe que ele não vai gostar daquele presente. É uma forma de brincar, de dar risada e de se distrair. Então, existem esse tipo de variação. É mais uma brincadeira mesmo. Entendi. Temos uma brincadeira algo parecida. É quando se chama, tipo, presentes de elefante branco, sei lá. Mas você não vai comprar algo que você sabe que alguém não vai gostar, simplesmente vai comprar algo que talvez o oposto, que todas as pessoas talvez vão gostar, e então você não sabe quem vai ganhar esse presente, porque todo mundo está trocando os presentes, é um jogo, é uma brincadeira, e cada pessoa pode roubar o presente da outra pessoa e até o final do jogo. É muito divertido, muito engraçado. É o amigo roubado, a gente tem também, é muito legal. Ok. Que legal. Sim. Tem também o amigo chocolate, que todas as pessoas precisam dar presentes de chocolate. Uau. Tem o amigo havaiana, que você fala o número do seu calçado, o número do seu chinelo, e a pessoa tem que te dar uma havaiana de presente. Uau. E isso acontece porque o Natal é justamente no verão. Então, no Brasil, o Papai Noel não tem neve. O Natal é no verão. Então, as pessoas querem chinelos para ir para a praia. Sim, com certeza, entendi. Sim. Que legal, sim, eu não sabia dessas brincadeiras, muito legais. Sim, é muito legal, é uma das partes mais legais. E, bom, o Natal, de maneira geral no Brasil, ele tem muita relação com o Natal americano, porque a gente tem, por exemplo, árvores de Natal, o próprio Papai Noel também é uma figura do Natal americano, né, do Natal globalizado. Mas para a gente não faz muito sentido, porque o Natal, o Papai Noel, ele não pode usar roupa de frio, porque aqui está muito calor, então ele deveria estar com uma roupa de calor. Com certeza, claro. Ok. Eu acho que, de maneira geral, os dois países, o Brasil e os Estados Unidos, são países muito grandes, a gente tem culturas diferentes dentro do mesmo país, como você falou, né? Hábitos diferentes, isso. São países continentais, gigantes, mas a gente tem uma relação cultural ainda muito próxima, muito parecida, mesmo que o Brasil tenha coisas bizarras. Ok. Sim. Eu fiquei muito feliz de conversar com você pessoalmente, eu já conhecia o seu canal, já conhecia o seu trabalho,
Eu agradeço de verdade essa conversa. E eu sabia que você tinha um português muito bom, mas eu não imaginava que seria melhor do que eu pensava. Ah, obrigado. Mas eu tenho uma pergunta para você, Ah, claro, beleza? sim. Sim, sim, Bom, claro. falando das culturas, dos costumes do Natal, porque aqui a gente normalmente vai abrir talvez um presente na véspera, mas a maior parte dos presentes a gente vai abrir na manhã do Natal e provavelmente você vai colocar os presentes ao pé da árvore antes do Natal, mas às vezes você vai dizer que um presente vem precisamente do Papai Noel e esse presente vai chegar na manhã do Natal e vai ser o presente mais legal. E queria saber quando é que os brasileiros abrem os seus presentes? É na véspera, na manhã? Na E falam véspera. que na véspera. Sim. Então, esses presentes vêm do Papai Noel porque ele ainda não chegou, né? Na véspera. Sim, geralmente algumas famílias colocam os presentes embaixo da árvore de Natal. A minha família não faz isso, mas eu sei que algumas fazem. E as pessoas abrem na véspera, porque a véspera realmente é a festa principal, né? A comemoração principal acontece na véspera. E no dia 25, algumas pessoas ainda dão presentes, mas geralmente mais para as crianças, presentes diferentes para as crianças, para os adultos não. E dizem que esses presentes vêm do Papai Noel? Sim, quando as crianças acreditam, sim, você pode falar que veio do Papai Noel, mas algumas crianças não querem mais acreditar. Ok, beleza. Ok? Sim, muito legal. Muito legal. Bom, então eu desejo para você, para sua família, para seus amigos, para o seu país, um Feliz Natal. Igualmente. Um ano novo muito legal, que vocês consigam manter a tradição de unir a família, de unir os amigos e realmente marcar essa comemoração, essa celebração do espírito do Natal, que é muito legal, né? Sim, adoro o Natal, adoro a música de Natal, a comida de Natal e o tempo com a família. E bom, igualmente bom, primeiramente, obrigado de novo por ter me convidado aqui. Foi um prazer, uma honra estar aqui. E bom, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até o ano que vem, né? Até o ano que vem, e eu vou deixar, gente, o link do canal do Gringoglot aqui embaixo, para vocês conhecerem também o trabalho do Richard, que é muito legal, que com certeza vai ajudar todo mundo que está querendo aprender português ou aprender outras línguas, tá bom? Obrigada, Richard. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você achou o Natal dos brasileiros muito diferente? E como é o Natal na sua cultura? Deixe nos comentários, eu quero saber.